Hoje, sem delongas, nós vamos falar de coisas polêmicas. Afinal, Lula é ou não é chefe de uma organização criminosa? Olá, você que acompanha o nosso canal aqui do site Bastidor Político, se puder, já vai, se inscreve no nosso canal e aperta o sininho para você receber os nossos vídeos. E olha, antes que vocês me xinguem de petista, de petralha ou de qualquer outra coisa de esquerdopata ou coisas do tipo, espere até o final para você fazer isso. E se você quiser me xingar, xingue nos comentários. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, passei grande parte da minha carreira como jornalista escrevendo artigos contra o PT e contra o Lula. Mas eu preciso fazer aqui uma ressalva, e o Lula está preso mais ou menos um ano, de que ele é o chefe de uma organização criminosa, segundo o Ministério Público, segundo o nosso querido Deltan Dallagnol, que é o procurador que fez as denúncias da Operação Lava Jato. Bom, para a gente falar sobre organização criminosa e chefe de organização criminosa, a gente tem que lembrar de alguns criminosos famosos que chefiaram organizações criminosas. Pablo Escobar, o chefe do tráfico mundial. Na década de 1980, a receita estimada de Pablo Escobar era de 420 milhões de dólares por semana. Ele que chefiava o cartel de Medellín, ou seja, ele era o chefe de uma organização criminosa, ele estava na ponta, e aí você tinha o cartel de Medellín, na qual cada participante ganhava o seu valor, e assim ia descendo a pirâmide. Por ano, Pablo Escobar chegou a faturar 22 bilhões de dólares. Outro chefe de organização criminosa bem famoso é o El Chapo, Joaquim Guzmán, o grande narcotraficante do México, que foi preso aí alguns anos atrás e está sendo julgado nos Estados Unidos. El Chapo foi considerado pela revista Forbes um dos maiores bilionários do mundo. Ele que chefiava o cartel ali de Sinaloa. Bom, para não ficar só nos narcotraficantes, vamos aos bêbados traficantes. O nosso querido Al Capone. Al Capone faturou na época da lei seca nos Estados Unidos, vendendo ali bebida alcoólica, mais ou menos 100 milhões de dólares por ano. Outro chefe de organização criminosa aqui no Brasil foi Cabral, o ex-governador que chefiou uma quadrilha. Só o Jacó Barata, que é um dos donos de empresa de transporte coletivo lá do Rio de Janeiro, disse que pagou para ele 145 milhões de reais para o governador, ou seja, o governador estava no topo. Quando a gente fala chefiar a organização, você estar no topo de uma pirâmide. Deltan Dallagnol fez lá o seu PowerPoint dizendo que Lula era o chefe dessa organização, e a gente entende que chefe é o cara que está no topo da pirâmide, ou seja, ganhando mais que todo mundo e mandando nos de baixo. E os de baixo vai ganhando de igual forma. É tipo você que vende Mary Kay, você que vende Rinodê, sabe, marketing multinível. Lembrando que a Operação Lava Jato começou investigando aqueles funcionários de carreira, ou seja, o cara que fez o concurso, que está lá há 30 anos, que é o funcionário público, que todo mundo conhece. No Petrolão, para vocês terem mais ou menos uma ideia, o Pedro Barusco, que era ex-gerente de serviços da Petrobras, ele em delação e fez um acordo com a justiça para devolver 67 milhões de reais. O ex-diretor de abastecimento, também concursado funcionário público, Paulo Roberto Costa, e também fez um acordo com a justiça para devolver 79 milhões de reais. A Operação Lava Jato estima que mais ou menos 48 bilhões foram desviados no país. O diretor de serviços, Renato Souza Duque, vai devolver 250 milhões de reais que ele roubou da Petrobras. Cerveró, aquele que todo mundo conhece, o homem do olhar um para cima, um para baixo, vai devolver 17 bilhões de reais. E aí a gente tem então alguém que vai devolver 79 milhões de reais, alguém que vai devolver 250 milhões de reais, alguém que vai devolver 67 milhões de reais, e esses, segundo o Ministério Público, estão abaixo da pirâmide. E Lula, que seria o chefe que estaria acima, segundo a justiça, Lula recebeu de propina 2,2 milhões, ou seja, 2 milhões de reais no caso do triplex, que em relação às reformas do triplex, e 70 mil reais na reforma do sítio pela OAS e 700 mil da Odebrecht. Eu tô rindo aqui, não é pelo roubo ou coisa e tal.
É porque juntando os dois não dá 3 milhões de reais, dá 2 milhões de reais alguma coisa, segundo o Ministério Público, de propina. E a propina não era em dinheiro, era em reforma. O Lula, na verdade, ele gostava de receber reformas, segundo o Ministério Público. Ora, você que está em casa é um pouco mais inteligente que isso. Se Lula é de fato o chefe da organização criminosa, que chefe de organização meia pataco é essa, na qual ele está no topo da pirâmide, ele recebe de propina menos de 2 bilhões, e não é em dinheiro, é em reforma de apartamento e sítio, enquanto os caras que estão na parte de baixo da pirâmide, segundo o Ministério Público, vai devolver 250 milhões de reais, o outro 79 milhões de reais, o outro 67 milhões de reais. Não tem alguma coisa estranha? Se Lula realmente é o chefe de organização criminosa, ou ele está no topo da pirâmide, ou essa pirâmide é invertida, ou Lula é o pior chefe de organização criminosa do Brasil. Curta, compartilhe e me xingue. Até a próxima. Tchau.